olhando para frente. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3 do 13 ao 14. É bem difícil avançar, geralmente temos dificuldade de olhar para frente. Para nós, ficar do jeito que está é mais cômodo, desafios são arriscados e nos tiram da zona de conforto, o novo nem sempre é fácil e o passado sempre está diante de nós. Carregamos muitas coisas, entre elas, boas e más lembranças, frustrações, o medo de não repetir atitudes que não deram certo e por aí vai. Muitas coisas do passado nos impedem de olhar para frente. Temos muito apego às coisas do passado. Quem é que não tem um objeto ou uma roupa, algo que está guardado, que não usa, mas não desfaz dele, não joga fora e também não dá para ninguém? Certas coisas são importantes sim, outras atrapalham, mas, por algum motivo, não jogamos fora. Na verdade, tem muitas coisas que precisam ser retiradas da nossa vida. Vamos analisar um trecho da carta aos Filipenses e observar a experiência e aconselhamento que Paulo traz para nossas vidas. Reconhecimento. É muito difícil fazer essa análise. Ao olhar num espelho podemos perceber os efeitos do tempo. O tempo passa e as coisas mudam. Porém, o tempo não pode parar para nós. Precisamos avançar. Muitas das vezes quando olhamos para o espelho ficamos pensando no que somos hoje. Pensamos em algumas coisas que passaram e dizemos, se eu fizesse isso, tudo seria diferente. Talvez eu não estivesse passando por esse problema se eu tomasse outra atitude, eu sou assim pelo que fiz no passado. Paulo diz algo muito importante, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. O apóstolo olha para o passado e percebe que existem coisas das quais ele não alcançou. O passado tem sua relevância, porém, ele passou, e nós temos um presente para pensar e um futuro para construir. O que podemos fazer com o passado? Não podemos fazer nada, seja qual for o nosso passado, seja bom ou ruim, ele passou, sempre há possibilidade de reconstruir. Precisamos começar a pensar no que podemos fazer para investir no futuro, isso é o que vai nos mover para recomeçar. Quando deixamos o passado no seu lugar só guardamos lembranças. Jeremias escrevendo Lamentações 3:21 diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele só queria trazer à memória as coisas que o ajudavam a prosseguir, jamais o que o fazia retroceder. É bom lembrar das coisas boas e dos momentos em que vencemos, em que Deus nos deu vitórias. Baseado nessa força vamos adiante. O passado já se foi, o futuro está diante de nós, precisamos enfrentá-lo. Paulo age dessa forma, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, ele procura esquecer o que ficou. Atitude. Paulo toma uma atitude, e avançando para as que estão diante de mim, avançar, essa é a atitude que devemos tomar. Existe algo que está em nossa frente, é nisso que ainda podemos investir, é necessário olhar para frente e pensar no que podemos fazer para ter um futuro melhor. Há pessoas que ficam paradas, não agem, não saem do lugar, quando estão diante de uma dificuldade não conseguem pensar em mais nada, só no problema. Não podemos viver assim, precisamos de atitude, sem atitude nada vai andar nem melhorar. É preciso muito esforço para tomar uma atitude, é preciso coragem para se levantar e avançar, porém convenhamos, ficar parado é muito pior. Parar é a condição de comodidade de alguém que já aceitou a sua própria situação. Aceitar a situação é não correr o risco de mudar. Talvez o cansaço tenha nos parado, mas precisamos arrumar forças para avançar para as coisas que estão diante de nós. É hora de limpar nossas lágrimas, olhar firmemente para o futuro e prosseguir. Temos mais forças do que podemos imaginar. Pensando na mulher adúltera, podemos perceber nas palavras de Jesus: vai e não peques mais. Aquela mulher iria morrer, a acusação contra ela era muito grave. Adultério, segundo a lei, ela seria apedrejada, pois seu passado a condenava. Porém, Jesus lembra a todos que estavam ali que todos tinham algo de errado em suas vidas, todos tinham pecado. Por isso não puderam atirar nenhuma pedra, eles ficaram constrangidos e logo todos foram embora e Jesus ordena à mulher que tome uma atitude. Vai e não peques mais. Ela recebe uma nova oportunidade de vida, mas a ordem é ir em frente e não errar mais. A oportunidade vem de Deus, mas a atitude é nossa. O passado dela já não importava mais, agora era olhar para frente, enfrentar as consequências que ainda restam e avançar.
Gosto de lembrar dos ladrões da cruz, podemos ver uma grande diferença entre um e outro. Um, mesmo condenado, errado, com seu passado sujo, não assume suas consequências, não consegue reconhecer que o seu passado o deixou naquela condição. Outro olha para Jesus e vê uma grande oportunidade de vida. Primeiro ele reconhece o seu passado. Depois pede para Jesus lembrar dele quando entrar em seu reino. Lucas 23 do 39 ao 43. Ele sabia que a vida dele estava para acabar, mas pede perdão para ver se consegue a possibilidade de ainda ser salvo. Ele recebeu da parte de Jesus a promessa da salvação, foi vitorioso porque tomou a atitude correta. Alvo. Paulo revela para nós o grande segredo de sua vida. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele tem um alvo, algo a ser conquistado. Esse alvo é a coisa mais importante de sua vida. Quando temos um objetivo maior, lutamos por ele, investimos toda a nossa força, até sofremos. Para nós, qualquer sacrifício vale a pena, tudo por causa do alvo. O alvo de Paulo não é qualquer alvo. Esse não pode falhar, é promessa de Deus, é o prêmio tão sonhado, a salvação. Todo o sofrimento de sua vida, tudo o que ele passou e ainda vai passar não é maior do que o prêmio que receberá, por isso, ele consegue continuar. Precisamos entender que nada é maior que a nossa salvação, nada é mais importante, nossa salvação deve ser o motivo principal de nossas vidas. Vejamos o aconselhamento dele. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Filipenses 3 do 15 ao 16. Quem alcançou a maturidade vê as coisas de maneira diferente. Precisamos viver de acordo com aquilo que alcançamos. A maturidade espiritual faz a gente entender que temos sim um passado, que chegamos até aqui e o que aconteceu conosco em nosso trajeto nos dá experiência para fazer coisas melhores do que fizemos. Se o passado foi bom ou ruim não importa. Importa é que ele nos serviu de experiência para o futuro. Isso ninguém tira de nós. A experiência que ganhamos é que vai nos ajudar a pensar melhor, refletir antes de tomar atitudes, errar menos. Quando temos a visão da salvação, caminhamos para ela, sendo esse nosso maior objetivo. Enfrentamos as dificuldades e olhamos para frente. Alguma coisa pode até nos abalar, pode nos atrapalhar, porém, não pode nos parar. Escrevendo aos Coríntios ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Coríntios 4 do 8 ao 10. Paulo tinha certeza de que a vida de Jesus se manifestaria em seu corpo, por isso ele tinha condições de enfrentar e prosseguir. Ele mostra as condições que passamos, mas nada disso é capaz de nos destruir, pois o propósito é maior que a condição. Pensando assim, nossa vida e tudo o que está ao nosso redor é secundário. Nesse sentido será mais fácil de passar por tudo. Existe algo mais importante a ser alcançado. Que possamos olhar para frente, lembrar das coisas boas e seguir adiante, pois algo grandioso e maravilhoso nos aguarda, a nossa salvação. Cláudio H.C. Duarte. www.sigaele.com.br. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Se você gostou do conteúdo, nos ajude. Para você curtir não custa nada, para nós é muito importante. Ajude a propagar a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Se você gostou deste conteúdo e quer receber mais atualizações como esta, considere se inscrever em nosso canal. Ao se inscrever, você não apenas terá acesso a conteúdos exclusivos, mas também nos ajudará a crescer. Agradecemos muito pelo seu apoio.